A cidade fria se arremessa a noite adentro, como uma mulher mal amada, cobiçando a saudade que não me cabe dentro do seio. De quem defender-me agora, nessa hora que a madrugada me invade inteira? Não cabe mais dentro de mim a certeza dos teus traços, a curva dos seios, o traço dos lábios. Desço as escadas do calabouço que me levam aos teus túmulos. Quantas foram as mulheres que inventei? Me sinto Dora, a louca, a que esperava os homens na praia, na pedra do cais. Mas se espero as sereias. Será que elas voltam como as tartarugas? Estou a um passo da dor, com a mesma naturalidade de quem caminha para a câmara de gás. E não é mansidão ou simplesmente delírio o que trago nos olhos. O que antes era dor, agora sei. Era só o inevitável. Eu trago a dor de quem perdeu a pátria, de quem não se encaixa em lugar algum. Trago as vísceras quase expostas à miséria dos meus erros. Mas eu não quero os teus ares de senhora, nem andar por os teus castelos. Não, não quero. Nascida na beira da praia dos mares de Ilhéus, Rosana Peixoto, menina capoeira, poeta, música, artista plástica e também aprendiz de curandeira da sua avó, que te ensinou a linhagem das folhas e da cura, e imersa nesse universo que nasci, afro-brasileiro, de onde eu tiro essa cepa que me leva a mundo afora. É assim que eu sou. A minha música vem da senzala, da mistura de raças. O meu canto é lamento de preta, de índia, de bicho e de rio. Sou mulata, branquinha, morocha, cabocla, caiçara, preta do Brasil. Sou sarará. Meu povo, oh, coisa boa! Ei, meninas! Que a gente leva a vida, ou a vida leva a gente. A primeira vez que eu vim em Lisboa, acho que era primavera. Eu desci no Rocio e quando eu salto do ônibus eu tenho aquela visão da Mata Atlântica, que
que são os jacarandás, né? E olhe para um lado, olhe para o outro. O que é que meus jacarandás estão fazendo aqui? Quem os trouxe? Quem os roubou? São os meus jacarandás da minha Mata Atlântica. Sim, meus amigos diziam, não, é a louca, achando que tudo é dela. Mas a outra foi no Mr. Google e Santo Google disse, é o jacarandá brasileiro. Então, é muito interessante. Eu não sei se a familiaridade com todos os personagens de Pessoa, dos poemas, mas parecia que Lisboa era minha também. Mas também, às vezes, ela é só um padrasto violento e tirano. Quando não te paga depois que você trabalha. Quando te rouba suas horas extras. Essa também é Lisboa. Mas Lisboa me encanta. Não me aterroriza, porque eu estou em casa. Vai, passa um pouquinho mais de mim. Antes do branco invadir, tinha tanto índio aqui. Aqui tinha nome, aqui tinha línguas, tupi e guarani. Era tanto, era tanto, sou brasileira, nasci no Brasil, fazendo a bandeira, Português para mim sempre foi a matéria que sempre me encantou, porque eu queria ter esse poder de conseguir com poucas palavras ser clara, mas principalmente atingir o coração das pessoas, porque palavras só ao vento não servem nem para semear. Qualquer coisa para semear a gente tem que conseguir fazer um buraquinho, colocar um pouquinho de terra, um pouquinho de água, e tem todo um processo, né? Porque a verdade é que ao longo da história da gente, enquanto preto, enquanto preta, enquanto minoria, a gente percebe que se a gente não se revoltar, se a gente não rasgar cada célula, buscando aquele joio, aquele ouro, a gente passa sem saber o gosto que tem esses pequenos tesouros. Olha, se meu corpo fosse a cidade que meu corpo é, a princípio seria uma cidade para as mulheres andar, confesso. Eu espero as tartarugas, as sereias. Seria uma cidade onde a suavidade e a sensualidade não seriam sinônimos de fragilidade nem de vulnerabilidade. Onde cada mulher podia só ficar em pé e não precisava dizer a palavra não. Seu corpo já trazia todas as luzes vermelhas acesas para deixar todos com medo e dizer, ui, mexe com aquela não. Seria uma cidade muito simples, onde a gente pudesse dormir com as portas abertas, que as paredes pudessem ser de vidros e que não tivéssemos gavetas para guardarmos segredos escuros. Acho que seria assim.